Bem-vindos a Talasacra, bem-vindos, meus caros Balança. Esta leitura vai direcionada para Libra, Balança, quem tenha signo de Balança, Sol, Lua, Vênus, Marte, Ascendente ou alguma afinidade, talvez tenha aqui alguma mensagem então para vocês. Vamos começar aqui com o vosso espírito animal, com o vosso Power Animal, para ver a possível energia que vos possa ajudar a ultrapassar alguma dificuldade, algum reto que vocês tenham neste momento ou pela frente. Temos aqui o espírito do abutre. Então, o abutre é um necrófago, né? Então quer dizer que nada é desperdiçado. Ok? Então talvez que seja a altura para vocês, Balança. Pronto, todos nós estamos numa fase de transição, já tenho vindo a falar, 2025 ano da serpente, dessa transição, depois os eclipses, etc. Todos nós estamos numa transição e há essa tendência em mandar tudo fora, querer tudo novo, começar a vida nova, tudo a zero, tudo a reset, assim de um dia para o outro. Se vocês têm a possibilidade de o fazer, talvez seja boa ideia de o fazer, é como vocês gostarem. Agora nem toda a gente tem essa possibilidade, então o que é que vai fazer? Vai reciclar. Vai reciclar, vai aproveitar aquilo que tem nas mãos para poder então transmutar, transformar aquilo que seja considerado lixo, por assim dizer, em algo que possa ser reutilizado, nem que seja temporariamente, ok? Então 6 e 3, então 63, 9, realmente é um fim de ciclo, que está aqui outra confirmação sobre fim de ciclo, à parte de todas as coisas astrológicas que têm estado a acontecer, né? Mas temos aí um fim de ciclo de busca de harmonia, mais criatividade e parceria com os demais, ok? Talvez há várias coisas que podem parecer lixo, ou que foram perdidas, não só coisas materiais, como até mesmo relacionamentos, trabalhos, aquela sensação de o que é que andamos cá a fazer, o tempo todo perdido que nós temos, trabalhos sem sentido, relacionamentos sem sentido, né? Tudo isso, na verdade, mesmo que nós não estejamos a ver, tem o seu sentido, tem a sua razão de ser e nunca nada é desperdiçado. Na nossa evolução espiritual, no nosso caminho espiritual, por assim dizer, até os mesmos percalços é aquilo que nos ajuda a cimentar a nossa narrativa, o nosso desenvolvimento. Ok? Então, apesar de haver coisas negativas que nós vermos coisas negativas da nossa vida, tudo isso tem ajudado a construir a nossa realidade e, por incrível que pareça, vem para nos ajudar, não para nos derrubar. Nós é que naturalmente, quando nos vemos ameaçados por algo que desconhecemos ou por algo que não esperávamos, então vemos isso como sendo algo negativo, como sendo algo ameaçador, como sendo um inimigo, né? É como deparar-se com um animal qualquer selvagem e a selvagem, ou pronto, com um bicho qualquer da natureza, nós não conhecemos, não sabemos o que é, mas a nossa primeira reação é ter medo e logo o fight or flight, né? Que é lutar ou fugir, que é um instinto natural que acontece porque o nosso alarme interno dispara e a pessoa reage. A não ser que ela tenha consciência do que é, e então já consegue calmar-se, já consegue ter método a como abordar essa situação, né? E é nesse sentido que acho que isto está a chamar em não ver só as coisas negativas como negativas, mas como potencial fertilizante para as vossas vidas, para o vosso desenvolvimento. Inclusive coisas do passado que pareciam não ter sentido, todas elas têm vindo a somar e a juntar-se para poder ajudar a poder passar esta próxima etapa, né? É como um bocado aquela coisa que há pessoas, pronto, há uma coisa que é estragada, algum aparelho, alguma coisa assim, nem se pensa em reparar, é logo para o lixo e depois então compra-se um novo e já está. Pronto, e se tem essa possibilidade, muito bem, né? É o que dinamiza a economia, o capitalismo, o comprar produtos que têm obsolescência programada, vezes sem conta, ao longo da nossa vida, né? É o que mantém as coisas a funcionar, mas pelo contrário,
aqui, pronto, mas novamente não é só nos aspectos materiais, é nos aspectos também de relação, e se formos a ver, isto é um abutre, né? Então está associado com o elemento de ar, então são aspectos também muito mentais, onde nada é desperdiçado. Pode parecer que às vezes muitos dos nossos pensamentos não servem, são más ideias, são pensamentos intrusivos, são negativos, são não sei o quê, mas tudo isso são mensagens, são uma comunicação que, que estamos a ter connosco próprios, que o nosso higher self, o nosso ser superior, está a ter com a nossa parte consciente. Todo o nosso corpo está vivo, por assim dizer, e o momento que nós pensamos alguma coisa, já o nosso corpo como que ressente essa energia, o corpo não sabe a diferença entre o que é o certo ou o errado, apenas apenas segue aquilo que nós pensamos ser verdade. Então o nosso próprio condicionamento, a nossa mentalidade, a forma como vemos as coisas e pensamos, acaba por afetar todo o nosso corpo, a nossa saúde e, inclusive, o campo à nossa volta, no qual, pronto, há pessoas e ambientes que também fazem parte, que interatuam com o nosso campo energético. E aí então há que ter em consideração que as coisas são cíclicas, não podemos sempre só querer o verão, né? Vai acabar por vir inevitavelmente o inverno também nas nossas vidas. Então não podemos impedir a natureza de ser natureza, temos é que aprender como adaptar-nos e como utilizar isso também a favor, porque o desperdício vai ser inevitável, né? Mas temos essa capacidade de poder aprender, tal como o abutre, como reciclar, como reutilizar, como ver as coisas partidas ou quebradas ou negativas como oportunidades para ganharmos uma nova perspectiva. E uma coisa engraçada, se forem a ver, aqui este abutre está com uma coroa, né? Então não é só um abutre, é como que um abutre rei ou rainha. É alguém que já tem uma certa mestria, por assim dizer, atingiu uma certa mestria na sua capacidade de ver as coisas de cima e ver aquilo que dá para aproveitar ou não. Ok? Então isso possa ter sentido talvez nas vossas vidas, mas caros Libra, balanças, talvez haja essa vontade de querer mandar tudo para o lixo e tudo que já não serve, e roupas, e móveis, e pessoas, e tudo isso desaparecer das vossas vidas, basicamente. Mas esta carta está a chamar a atenção mais para tentar ganhar essa tal perspectiva de vida, perspectiva de cima sobre a vida, e já com sabedoria, com essa energia do soberano, né? Ver as coisas de cima para ver então o que é que dá para reaproveitar e como ter o menos gastos possíveis, por assim dizer, nesta transição que está a acontecer. Digo transição não só a nível astrológico, como tem vindo a falar, aqui tem esta carta que chama a atenção com uma certa transição, visto aqui ser o 9, pronto, 6 mais 3 dá 9, mas o abutre, como faz parte também dos necrófagos, já faz parte daquela parte, né, onde fecha o bucle. Vocês conhecem o símbolo Ouroboros, onde temos a serpente que come o seu próprio rabo. Todos os necrófagos e tudo o que tem a ver com a morte estaria nessa fase, né, entre a boca e o rabo da serpente, do Ouroboros. Mas pronto, isto é mais um simbolismo que possa ter alguma coisa a ver nas vossas vidas, mas mais para terem em atenção que, que é tudo feito em estações, basicamente, é tudo feito por etapas. E então há momentos que a gente gostaria de ter um verão ou um outono frutífero com grandes colheitas, mas por vezes isso não é possível e então é preciso ter a capacidade de procurar alternativas ou de reutilizar ou de reciclar. Talvez que muitos de vocês, balança, tenham estado também em desenvolvimento ou até mesmo a trabalhar a desenvolver a coisas a ver com a sustentabilidade ou em relação com outras pessoas que possam estar em desenvolvimento dessa mesma sustentabilidade
para criarmos não só melhores comunidades, mas também o mundo melhor, mais equilibrado entre o humano e a natureza. Esta leitura tem pelo menos o tema geral desta leitura aponta para um novo princípio, uma nova manifestação. Ok, ver se ficava. Então, o pajem é o princípio de algo manifesto nas vossas vidas. Pajem é uma energia jovem, por isso é uma nova fase. No entanto, não é um princípio, como é que é dizer, não é como se fosse a primeira vez que estivessem a passar por esta fase. O pajem é a primeira carta da nobreza, e então já demonstra uma certa energia, uma certa capacidade ou uns certos recursos para poder então seguir em frente, que neste caso, pronto, aqui os escudos têm a ver com os pentáculos, têm a ver com os ouros, que são as manifestações físicas no 3D, quer seja coisas materiais, dinheiro, ou até mesmo associado com trabalho, carreira, ou com a família, não tanto a família, mas também pode ser inclusive família ou aquisições, não ver as pessoas como se fossem coisas, né? Mas há aqui tudo o que é do mundo manifesto acaba por englobar também pessoas e espaços. E, inclusive, as nossas habilidades, né? Então, isto que é manifesto também poderia ser, por exemplo, um diploma. Ou isto que é manifesto poderia ser um relacionamento, tanto amoroso como uma parceria para um negócio ou para um projeto qualquer. O pajem é um novo princípio. A gente não temos toda a claridade e toda a certeza de como é que as coisas se vão desenvolver. No entanto, há algo novo que está a começar e está a aparecer na nossa realidade, está a ser manifesto. Não é só algo que é pensado, não é só algo que é sentido, é algo que aparece na realidade. Aparece na realidade, no entanto, pode vir a aparecer como que um desafio, né? Porque as coisas ainda não estão bem no seu sítio. E Laguz, ao contrário, normalmente Laguz tem a ver mais com purificação, com renovação. O que isto está a chamar um bocadinho a atenção é que acho que muitos de vocês talvez não estejam prontos, têm ainda... como é que é dizer? Se vocês fossem o abutre, por exemplo, se seguimos esta analogia, né, do abutre, é como se fosse o abutre, mas sem penas. Então, se são um abutre, no entanto, sem as penas não vão poder voar. Ok? Então, aqui é um bocado o que este pajem de pentáculos está a trazer, que é esse novo princípio, sim, muito bom, e boas energias, já não é a primeira vez, talvez estão a tentar, ou agora já têm uma nova energia, uma nova visão, ou recursos para poder desenvolver isso, ok? No entanto, ainda têm trabalho por fazer, ainda têm preparação por fazer para poderem então seguir em frente com essa nova manifestação, mas de forma de realmente aproveitá-la. Acho que aqui o aproveitar é mais no sentido da cura, ok? Então talvez que vocês ainda estejam a passar por um certo processo de cura, né? Talvez que vocês olhem para vocês e efetivamente vejam esse abutre, né? Vejam esse abutre, esse necrófago, esse ser morto, por assim dizer, ou que come coisas mortas. Pronto, não estou a criticar a vossa alimentação, isto é tudo metáforas e símbolos que estou a tentar desenrolar aqui destas cartas. Mas realmente o pajem está a olhar para o abutre, que nem sequer está a ligar nenhuma ao pajem, e o pajem está aqui com um dilema de limpeza e purificação, porque o seu barco, por assim dizer, não está pronto. Laguz, ao contrário, é um pouco como ter buracos no barco, e então a gente pode querer ir, atravessar o Atlântico, ou ir numa aventura, ou ir em alguma coisa. No entanto, quando vamos a ver, o barco está a meter água e habilitamos-nos a ficar a meio caminho, né? Então, em vez disso acontecer, é termos em atenção como é que isso pode estar a afetar na nossa vida. Agora, cada um pode associar ao que é, onde é que vocês têm uma
a leak, como é que se diz isso? Isso é um gotejo, né? É como se houvesse uma fuga de água em algum lado da vossa vida, quer no trabalho, quer no dinheiro, nas finanças, quer nos vossos relacionamentos, quer nas vossas ideias. Talvez haja muita dispersão ou pouco foco, pouca capacidade de recuperação ou de cura. E aqui então está a chamar a atenção para olhar para esta energia do abutre e ver que tudo é aproveitado, ok? Então esse barco ou esses buracos que estão aí por ser tapados, convém tapá-los antes de empreender qualquer coisa, ou qualquer aventura, ou qualquer caminho que tenham por fazer, e utilizar então essa energia do espírito do abutre para poder ver como é que daria para reparar esse vosso barco, aquilo que vai vos permitir atravessar a vossa aventura. Ok? Vamos então na situação presente. Já tenho também. É o que eu estava a falar. Nova aventura. Nova aventura, mas aqui aparece como que o pajem de paus. Então isto é algo muito positivo. No momento presente talvez queiram ou estão numa fase de iniciar uma nova etapa, uma nova aventura. Está aqui como que um caminho iluminado pelo sol, seguir atrás dos girassóis, né, que apontam para o sol, então estar realmente a tentar olhar para a luz, olhar para a felicidade, olhar para as oportunidades e seguir em frente com a energia necessária. Ok? E talvez venha a haver alguma parceria. Ok? Então este novo princípio, talvez que vocês não estejam sozinhos por esse caminho, tem muito a ver com o dar e o receber. Talvez tenha alguma parceria, lá está, colaborações com quem venham a trabalhar, mas tem muito a ver com o dar e o receber. Aquilo que vocês dão, aquilo que vocês recebem, encontrar equilíbrio nessas dinâmicas. Então não é só dar começar uma nova etapa da vida, mas começar essa nova etapa com mais atenção à forma como nós damos e recebemos energia, a nossa atenção, o nosso trabalho e etc. O nosso amor. O Rebo tem tudo a ver com tudo o que é trocas. E essas trocas, tanto podem ser físicas, como podem ser emocionais, como podem ser mentais. Daí estarem muitas vezes relacionadas com relacionamentos ou com colaborações. Ok? Então acho que este novo princípio está aqui bastante fortuito, mas é uma nova etapa, vai ser preciso como que ajustar o quanto dão, o quanto recebem e como encontrar equilíbrio nesse sistema. A tendência para onde essa energia está a fluir é a vossa energia. Uma energia de Libra, então temos aqui balança, ou uma das energias de balança, aqui neste caso o primeiro decano de balança, onde têm por decidir repetir o mesmo ou tomar iniciativa para uma nova fase. Ok? Então, isso, por um lado, é tentar ver as coisas com mais claridade, mas há a tendência para um certo bloqueio em repetir as coisas como eram, ficar estagnado dentro dos mesmos padrões que já passaram anteriormente. E enquanto que aqui o outro caminho, o outro lado, já tem a ver com Tivaz. Então é tomar iniciativa, tomar liderança, é não saber o que é que vai acontecer, mas não permitirem repetir este lado, mas sim darem-se a oportunidade para seguir para o outro lado. E há sempre mais opções, mas essa indecisão por vezes vem da dualidade que nós estamos a experienciar e o quanto certas partes selvagens de nós ainda mandam nas nossas decisões. É daí necessário analisar aquilo que nós já passamos e aquilo que serviu e etc, mas tentar não repetir esses processos, né, ao ir por uma nova vertente, um novo caminho. E pode haver uma certa indecisão. Aqui não é Rebo, aqui é Notice. Então Notice é sobre as necessidades e as limitações. Então há essa tendência de repetir o passado ou tentar algo novo, só que
aquilo que dificulta essa escolha, por assim dizer, são as necessidades e as limitações. Nós até podemos querer, mas eu não quero repetir mais este lado. Ok, sim, mas como é que vou fazer? Como é que vou pagar as contas? Como é que vou conseguir avançar em frente? Como é que vou conseguir acabar o meu curso? Como é que vou conseguir continuar com o meu relacionamento? Ou com as minhas responsabilidades? O que seja, ok? Né? Porque há sempre essas necessidades e limitações. A gente até pode querer mudar para uma nova perspectiva, para uma nova vida, uma nova aventura, sim. Só que quer a gente fique onde a gente está, quer a gente vá para a nova, vai sempre haver limitações e necessidades. E há essa tendência de querer ficar na zona de conforto, onde as dificuldades pelas quais nós já passamos já não são tão complicadas agora, uma vez que a gente já as conhece, né? Só que não deixam de ser complicadas. E então, há outras dificuldades aqui por enfrentar, que vão ser complicadas igualmente, mas como é que é dizer? Mas quem não queira repetir os ciclos do passado vai-se dar essa nova oportunidade, ter que enfrentar essas novas dificuldades, porque vai acabar sempre por ter dificuldades também do outro lado, mas não sabe o que daqui vai conseguir retirar. Ok? Que aqui tem mais a ver com o desenvolvimento da capacidade de liderança, diplomacia e, sobretudo, a capacidade de decisão, porque a balança tem os seus momentos onde há muita indecisão e essa indecisão pode levar a estagnar por entre as suas opções e viver nessa dualidade e uma certa insatisfação porque a pessoa sente-se dividida. Então, sim ou sim, vai ter que fazer uma decisão, porque mesmo que não faça uma decisão, essa não decisão é uma decisão, né? Então, mais vale rever o que é que realmente não fazer, porque há oportunidade para um novo princípio. No entanto, há algo por reciclar. Há alguma coisa do passado que vocês se calhar querem se ver livres, mas que está aqui persistentemente como que a chamar-vos a atenção que vocês precisam disso. Precisam é de ver se calhar de uma nova perspectiva e utilizá-la para poder ajudar nas vossas decisões e transformar as vossas vidas ao afrontar as adversidades, consoante as necessidades e limitações que vocês venham a ter pelo caminho. A maior dificuldade que se pode apresentar nisso é uma certa capacidade criativa e de concentração no vosso trabalho. E quem diz o vosso trabalho não diz só o vosso trabalho profissional, estou a dizer no vosso trabalho pessoal, naquilo que vocês já andam a fazer em vocês. Como podem ver aqui, isto normalmente é uma carta associada com o trabalho em equipa. No entanto, neste baralho aparece só aqui uma pessoa a trabalhar no escudo. Então, apesar de ser uma carta, pronto, o 3 pode-se associar a trabalho em equipa, mas eu associo muito esta carta ao não se preocupar tanto o que é que os outros andam a fazer, mas sim concentrar-se naquilo que têm em mãos atualmente. E este trabalho que há a exercer pode ser algo externo, porque não deixa de ser escudos, não deixa de ser pentáculos ou ouros, que é aquilo que é manifesto, aquilo que é do elemento terra, aquilo que existe no mundo 3D. No entanto, é algo que nós temos ainda a continuar a focar, a trabalhar para o nosso desenvolvimento. Então pode ser algo manifesto, mas a dificuldade é em poder então continuar se calhar a focar ou a trabalhar nisso, que isto também está associado com the great work, com o grande trabalho, que é a nossa transformação alquímica e espiritual que temos a exercer ao longo da nossa vida. Não é só uma questão de acabar com projetos ou com trabalhos que nós tenhamos que estar a fazer, mas sobretudo continuarmos a trabalhar em nós. Porque estamos a chegar a uma etapa de colheita. Okay? Então a dificuldade talvez seja essa, é o tentar acabar com aquilo que andaram a fazer, quer a nível pessoal ou até a nível externo, por estar a chegar uma colheita, mas é possível que essa colheita, pronto, para alguns possa vir a não ser tão satisfatória, por assim dizer, porque ainda tem esse trabalho interno por resolver. Tem esse tal tapar os buracos, né, do vosso barco, aquilo que vos permite viajar o mundo, aquilo que vos permite também trabalhar, arranjar as suas próprias ferramentas, né? Senão nunca conseguem realmente desenvolver aquilo que, pronto, acabar aquilo que estão a fazer. Podem avançar um bocadinho, mas depois para, e depois avança mais um bocadinho, depois para, e então nunca chegam a ver os frutos, porque o resultado nunca acaba por estar concluído, né?
Então esse aí pode ser uma dificuldade onde ainda há trabalho interno por fazer, e tem sido difícil talvez de conseguir manter-se focados ou disciplinados a tentar continuar com esses mesmos propósitos, e requerem uma decisão vossa em, lá está, ou em embarcar nesta nova aventura, que pode-vos vir a ajudar a curar algo que tenham dentro ainda em necessidade de libertação, mas que é uma aprendizagem em conseguirmos ver que nada é desperdiçado. Até as coisas negativas, até mesmo as nossas sombras nos estão a ensinar algo. E é aí que chegamos à solução, à conclusão final, ao conselho, onde temos o mundo. Então, outra confirmação de que é uma transição de ciclo, a nível astrológico está a acontecer para todos, a nível das cartas está a acontecer, pronto, também tem vindo a aparecer nas cartas, mas aqui temos várias cartas de transição, né? Transição, na verdade, temos duas cartas de princípios, daí um fim e um princípio. Temos aqui, isto não é propriamente um final, mas está associado com os necrófagos, então é aquela fase de transição que eu estava a falar, como que o inverno, né? Ou a boca e o rabo de Ouroboros, e aqui literalmente temos a arcana maior dos fechos, da completação. Então esta carta está associada com Saturno, requer uma certa disciplina para poder enfrentar as dificuldades, saber navegar por entre as tempestades da vida, ok? Mas é um final de um ciclo maior, então possivelmente já faz uns 18, 19 anos que alguma coisa tem estado nas vossas vidas e que agora neste momento está a chegar a um ponto-chave, a um momento-chave, por assim dizer, de a revelação, libertação, completação possa estar a ocorrer, mas está muito dependente das vossas decisões e do vosso processo de cura em poder libertar-vos, em poder então focar, basicamente, talvez que tenha havido alguma negligência, vejo um bocadinho nestas duas cartas, talvez uma certa negligência em não avançar com o vosso trabalho interno. Por mil e uma razões, não quer dizer que esteja errado em si, né? Às vezes as pessoas estão deprimidas, ou estão em baixo, ou não sabem porque é que hão de fazer tais coisas, né? Porque é que é de me estar a esforçar se eu posso estar aqui tranquilo, né? Então pronto, depois resume-se à lei do menor esforço. Mas por isso são exemplos porque vejo que talvez haja uma certa negligência e agora há todo um trabalho ainda por concluir, por realizar, para poder seguir em frente com a vossa aventura, com as vossas parcerias, com o vosso equilíbrio, dar e receber, e vai depender, lá está, das vossas decisões. Mas é um grande ciclo que se está a fechar, uma completação, e está associado com Algiz, mas Algiz está aqui ao contrário. Então apesar de ser uma completação, uma fase final, ainda não estão livres de perigo. Pode haver ainda certas complicações. Agora não é o momento para focar nas flores e nos frutos, mas sim ganhar força nas raízes, ok? Mais tarde já virão então as flores, os frutos, o que seja, etc. Saturno neste caso é o Ymir, na verdade, que era um titã da mitologia nórdica. Mas a carta do mundo está associada geralmente com Saturno, então tem a ver muito com a disciplina, com o tempo, com o autocontrole pessoal também. E junto com Algiz está realmente a chamar a atenção que, apesar de ser uma completação, essa colheita que talvez deveriam estar à espera talvez não saia como gostariam, né? Afinal a árvore vai sair sem flores e sem frutos. Porquê? Porque ainda não está na época de colher os seus frutos, ainda há trabalho por fazer, ainda não está na sua época, apesar de pronto ser o final, ser uma completação. Há tempestades por enfrentar e todas estas etapas, ao longo dos últimos 18 anos a 19 anos, têm vindo a ensinar-vos como melhor poder navegar por entre essas mesmas tempestades. E saber manter-vos resilientes, mesmo
quando não têm frutos, mesmo quando tudo parece ir abaixo. Têm que concentrar-se nas vossas raízes, quer nas vossas raízes pessoais ou na vossa família, na vossa capacidade mental de enraizamento, como é que o vosso mindset consegue enfrentar essas dificuldades do dia a dia, aprender a navegar por entre elas. Quando há um final, há um novo começo, mas não quer dizer que vocês venham a ganhar algum jackpot. Pelo contrário, pode acontecer o contrário, em que vocês realmente estão descalços, por assim dizer. Descalços, neste caso é o contrário, estão sem roupa, mas têm os sapatos. Aqui é concentrar nas raízes, e pode ter a ver com o enfrentar ainda ter que enfrentar certas dificuldades. Ok? Então, pronto, isto está aqui um bocado complicado ainda. É bastante positiva a mensagem, está aqui um novo princípio, tudo depende das vossas escolhas, mas também da vossa capacidade de poder ver as coisas negativas ou aquilo que foi perdido, por assim dizer, como afinal uma oportunidade para poder ajudar-vos agora neste processo de cura ou de renovação, para então terminar com algum trabalho que tenho estado a fazer, tanto exterior como interno, e eventualmente chegar à vossa verdadeira colheita. Porque não vai ser, apesar de estarmos agora numa transição, num final de ciclo, acho que a colheita ainda não vai ser agora. Agora é o momento de realmente concentrar-vos nas raízes, fortalecer essas raízes, ganhar boas fundações, e então a partir daí já veremos os próximos meses, ou para o ano que vem, ou daqui a 2 anos, então já tenham crescido o suficiente para então poder dar as vossas flores, os vossos frutos, e ver que faz tudo. É um ciclo. Depois da morte ou depois do inverno vai vir a primavera e o verão e o outono, e depois novamente o inverno também. E temos que aprender a como gerir a nossa energia, a nossa atenção, as nossas reações ao longo de todas essas etapas, por vezes complicadas, né? Mas pronto, mas é uma questão de tentarem focar e concentrar naquilo que têm a terminar. Há ainda trabalho por fazer, e talvez seja trabalho para uma vida, né? Porque isto aqui geralmente o grande trabalho é um trabalho para toda a vida. Mas aqui vejo que é algo realmente mais específico para alguns de vocês, onde há esse desafio em continuar para poder também usufruir dos seus frutos, né? E então, não desistam, continuem a trabalhar nisso, porque ainda há escolhas por fazer e a cura por realizar também. De cura, tem a ver geralmente com coisas do passado, com a gente não aceitar, com a não aceitação de como às vezes as coisas da vida acontecem, né? Quando a gente perde alguma coisa, ou perdemos alguém, ou perdemos um trabalho, ou perdemos dinheiro, ou perdemos bens, ou perdemos a cabeça, ou perdemos a paciência, né? Pode ser todas essas coisas que estão aqui representadas neste abutre, nesta energia do abutre, do espírito do abutre. Este aqui que é o mentor, ou o mestre, aquele que nos está a ensinar esta mensagem, ao parte de quem está tem uma grande influência dentro desta leitura para então dar-nos as lições necessárias para podermos entender como é que no meio da escória, por assim dizer, conseguimos encontrar o ouro. É encontrar o ouro no meio da lama. Este aqui tem a ver com os processos também metafísicos e alquímicos que nós temos que passar, onde há essa tal morte, né, uma transição, onde afinal não morremos literalmente. Parece que algo dentro de nós morre, mas nunca morremos literalmente, e afinal estamos a renascer. E esse renascer requer uma certa cura interna e preparação interna para então poder seguir em frente com os seus propósitos. Vejam, ao longo dos últimos 18, 19 anos, se tiver algum desafio importante que tenha ocorrido, porque acho que isso pode vir a ser importante agora para o próximo ciclo de 9 anos, ou até de 18 anos que possa vir, que está agora a iniciar-se, né? já se iniciou, mas que possa vir a trazer então indícios de como poder enfrentar essas dificuldades.
Bem, balança. Com isto vou-me despedir. Espero que tenham gostado desta vossa leitura. Apesar de, pronto, balança geralmente a ser um signo que é estimulado pela beleza, pela harmonia, é aquilo que deseja para a sua vida, é preciso às vezes também olhar para as coisas feias da vida para poder entender onde é que elas se encaixam na natureza ou nos ciclos que fazem parte da vida, né? Então, como é tudo bonito na primavera e no verão, às vezes nem sempre no outono e no inverno as coisas são assim tão bonitas, né? Depende de como é que as pessoas interpretam também a sua própria perspectiva. E aqui então está a chamar a atenção para ganhar essa nova perspectiva em não ver as coisas negativas só como negativas, mas eventualmente como fertilizante para esta nova etapa que se inicia e eventualmente para poderem então enraizar-vos melhor, com melhores fundações, para então poder crescer e dar os vossos frutos. Ok? Bem, até uma próxima vez, meus caros Libras. Desejo tudo bom. Tchau, tchau.